Muito bem, meus amigos. Bem-vindos todos. Hoje, segunda-feira, 27 de março, conforme combinado, nós vamos retomar o nosso estudo. Hoje será sobre o tema da psicografia e depois do estudo vamos fazer um exercício prático de treinamento da escrita mediúnica. Que vocês também tenham, além de folhas de papel, vocês tenham um recipiente com água, numa quantidade que vocês escolherem, para que tenham água fluidificada hoje, para amanhã ou depois, ou para a semana inteira. Muito bem, então nós vamos pedir para a Luciana cantar uma música à escolha dela, para ir criando um ambiente mais propício para o nosso trabalho. Então, mais uma vez, boa noite aos que estão chegando por agora, e a Luciana, então, está com a voz e a melodia. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Que nós possamos nos manter como que neste ambiente que a lembrança de Francisco de Assis nos traz, buscando que possamos dar início a mais uma semana de vida, estudando a doutrina espírita nas questões da mediunidade, tendo a carinhosa inspiração de tantos amigos espirituais relacionados a cada um aqui presente, tanto quanto aos ideais mais elevados de simplicidade, de pureza, de humildade, de ternura e de fé. Que justo o querido irmão da Úmbria, Francisco, da Porciúncula querida, para os dias atuais, nos pode promover. Que nos sintamos todos muito bem, desde logo, sentindo a visita de amigos espirituais que vão participar do estudo e que nos ajudam a que tenhamos uma melhor compreensão e daí uma melhor assimilação dos conteúdos que vamos ver de perto. Agradecendo
a todos eles, aqueles amigos queridos de sempre, que nós, então, abraçados de novo, possamos dar início ao estudo da noite. Gratidão a todos, a Deus, a Jesus, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós vamos, então, abrir a apostila. Deixe-me ver na página 123, 123. E, mais ou menos, ainda relativamente no início dela, nós vamos ver agora o item 2. Vimos da semana anterior o item 1, que era sobre a psicofonia de uma maneira geral. Hoje vamos ver a escrita mediúnica. Então vejam lá, todos juntos, características gerais da psicografia. A psicografia direta, na qual o médium utiliza um lápis ou caneta para escrever a mensagem do espírito comunicante, apresenta 3 modalidades, segundo orientações de Kardec. A primeira delas, como uma lembrança, é a psicografia mecânica. O espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Não é que ele vai forçar a manifestação, mas é como ele dominando todo o conteúdo, contexto anátomo-fisiológico da escrita, ele então vai utilizar do braço, do antebraço, da mão, dos dedos do medianeiro para escrever o que bem entenda, né? Então, o médium fica, de certo modo, afastado de participação. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção. É por esse motivo que os médiuns mecânicos são denominados inconscientes ou sonambúlicos, porque não se recordam do que escreveram uma vez que se encontravam em estado de transe profundo. Ou seja, o mesmo que nós vimos quanto ao uso da voz, né, e da palavra falada, né, nós aqui estamos vendo da escrita, né, então da palavra escrita, mas o método, o tipo de envolvimento entre o desencarnado e o encarnado, ele é semelhante. Então, essa é a psicografia mecânica. Aí vem no outro extremo, de novo, a psicografia intuitiva. O comunicante espiritual se identifica com o médium que se encontra em estado de transe superficial. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, nem a guia. Atua sobre a alma do médium, com a qual se identifica. A alma do médium, por sua vez, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. Esclarece Kardec que, ao prosseguir nessa linha de ideias, acrescenta novas elucidações. Então, esse é um material que vem do Livro dos Médiuns. Em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência
do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Nós poderíamos dizer que no exercício de hoje, aqueles que forem escrever algo, poderão escrever algo bem de si mesmos, mas como o objetivo é de treinamento, poderão pensar que estarão escrevendo algo das suas próprias inteligências, algo de caráter pessoal, mas poderão estar sendo intuídos a partir da presença de espíritos que desejam trazer à comunicação o seu pensamento, as suas ideias, através daquele tarefeiro em exercício mediúnico quanto à escrita. E existem aqueles que hoje, ou em qualquer outro dia, trabalhando a questão da mediunidade, em casa, num centro espírita qualquer, por exemplo, poderão viver a experiência da escrita de uma maneira que eles só vão se dar conta depois do próprio conteúdo que, através da sua mão, acabou de ser registrado em folha de papel. Então, são as possibilidades, né, que nós temos. E sempre é importante nós lembrarmos de que tudo isto é bom, tudo isto é válido, e que muitas vezes muito da literatura convencional, que nada tem a ver com a doutrina espírita, com a mediunidade, vem sendo como que redigido em lares ou em quaisquer outros lugares, e que, na verdade, são exercícios mediúnicos em que os próprios médiuns não tiveram ideia do que se passara com eles, não é? Então, isso é mais comum do que se imagina, no Brasil e em qualquer lugar. O resultado é mediúnico, mas, às vezes, a presença das entidades não é reconhecida ou identificada, e a obra fica da autoria de quem sentou para escrever. Então, lembrando que a mediunidade ela é muito mais ampla, muito mais geral do que aquilo que nós podemos ter nas reuniões mediúnicas formais, de um modo geral. Seguindo, o espírito do médium exerce, então, o papel de intérprete, e tanto melhor será a sua interpretação, quanto mais fiel se mantiver às ideias do comunicante espiritual. É por esse motivo que os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais, como que, nitidez ou exatidão os seus pensamentos. Porque quando o desencarnado deseja que o conteúdo seja muito mais dele próprio do que da parte do médium, que é sempre algo possível, ele busca médiums treinados, médiums com afinidades consigo e com aquele determinado contexto ou linha de pensamento, para que haja propriamente uma fidelidade dentro do processo mediúnico e realmente o autor seja o desencarnado apenas, o que é natural, com certas matizes da parte do médium encarnado, coisa que é sempre possível, coisa que é sempre muito comum, não é? Pois bem, item 2.3
a psicografia semimecânica. Então, agora, como vimos na psicofonia, agora é uma questão intermediária entre o extremo em que o médium está inconsciente, o outro extremo em que o médium está plenamente lúcido, e aqui pode variar, não é? O grau entre esses dois extremos. Então, um mesmo médium, inclusive, ele não precisa ter um rótulo de que ele é de um jeito ou ele é de outro. Ele próprio, se tem um desenvolvimento da habilidade da escrita mediúnica, em alguns momentos ele escreve com uma maior ou menor participação dele como instrumento mediúnico. Tudo depende de quem é o médium, em que momento, quem é o desencarnado que deseja contribuir, não é? A temática a ser abordada, as circunstâncias ambientais onde a reunião se dá. Uma curiosidade, não é? Em meio a esses detalhes, é que, por causa das questões modernas, né, existem médiums que desenvolvem uma psicografia digitando no teclado de um notebook qualquer. Uhum. Teoricamente, até no celular ou no tablet, mas é mais comum num teclado de computador, seja um desktop, seja um notebook. Então, tudo isso é possível, de tal maneira que, às vezes, o próprio espírito desencarnado tem familiaridade com o teclado. E para facilitar o trabalho, para que não precise haver tanta revisão, tanta correção, já se usa o desenvolvimento de um mecanismo técnico para não precisar passar a limpo depois, fazendo-se apenas uma determinada correção. Então, vale a pena refletir também. Então, vamos ver 2.3. Na psicografia semimecânica, o médium encontra-se em estado de transe parcial, que pode ser mais ou menos profundo. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam, porque ele está consciente. Pode-se afirmar que os dois tipos extremos de psicografia direta, mecânica e intuitiva, têm as seguintes características. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. É exatamente este o papel do médium intuitivo. Seguindo, em outras palavras, no primeiro psicógrafo mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo psicógrafo intuitivo, antes da escrita. No terceiro semimecânico, ao mesmo tempo. Então, esta é uma frase que realmente nos ajuda a termos uma ideia das três possibilidades comuns quanto à psicografia de um modo geral. Muito bem, queridos. Vamos ver, para finalizarmos, o item 3, a chamada psicografia direta
ou pneumatografia. Lembrando que na vez anterior nós vimos a voz direta, a psicofonia direta. Vamos ver agora a escrita. Nela, na pneumatografia, rara, muito rara, o espírito comunicante retira do fluido cósmico universal e das energias radiantes do médium ou dos médiums, sobretudo do ectoplasma, fluido vital, os elementos necessários à produção da escrita, que dessa forma é materializada. Então, assim como existem as materializações em penumbra, materializações luminosas, fenomenologia de efeitos físicos muito marcantes, às vezes, aqui nós podemos ver a chamada psicografia direta, em que não se vê a intervenção do médium, mas ela sempre é importante, porque é ele que cede o fluido vital para este tipo de fenômeno. Queria lembrar que isto foi muito comum nos tempos da codificação. Portanto, em época do próprio trabalho de Allan Kardec. Trata-se, na verdade, de um fenômeno de efeitos físicos, fator que difere da psicografia indireta, que é de efeitos intelectuais ou inteligentes. Por ser um fenômeno de efeito físico, a escrita pneumatográfica está necessariamente dependente da doação energética do médium. Energética, fluídica, ectoplasmática. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Geralmente, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Então, esse é um exercício possível, até de o fazermos hoje, também, ao mesmo tempo que estaríamos fazendo quanto aos outros tipos de psicografia. É válido. Agora, em geral, a espiritualidade não utiliza o ectoplasma dos colaboradores para esta finalidade. Poderiam fazê-lo em caráter experimental. Seria muito interessante. Mas, muitas vezes, aqueles que supervisionam o trabalho preferem usar todas as moléculas sadias do fluido vital de qualquer um reunido como hoje para ajudar em processos terapêuticos de ajuda de recuperação da saúde. Haja vista que temos uma infinidade de doentes necessitados na nossa vizinhança e também nos hospitais das cidades onde nós residimos. É importante destacar que a psicografia não é a forma mediúnica mais indicada para o atendimento de espíritos necessitados ou portadores de declarada perturbação espiritual. Diga-se de outro modo, em reuniões mediúnicas de desobsessão, nos moldes convencionais ou com algumas ferramentas próprias para o aperfeiçoamento do trabalho, você não vê
manifestações psicográficas, de um modo geral. É porque o objetivo é todo outro. Então, não se vê, o que não quer dizer que esporadicamente elas não aconteçam. Mas, em geral, há um direcionamento para o diálogo fraterno e para todos os mecanismos que possam ajudar os desencarnados em condições de aflição. Então, a psicofonia é, sim, a mediunidade de escolha, favorecendo o diálogo e o auxílio mais efetivo ao comunicante sofredor. Contudo, vale assinalar que os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia. Então, é uma possibilidade, porque são exatamente as ferramentas mais típicas e claramente utilizadas pelos orientadores da reunião ou da instituição, seja ela qual for. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos, como que concluindo, não é, na página 125, esse tema, que é o chamado tema número 5, que envolveu a psicofonia e a psicografia. Nós podemos reservar, antes ainda do treinamento prático, quanto à escrita somente, a eventuais questões que vocês queiram trazer sobre o que nós vimos na semana anterior e hoje. Portanto, fiquem à vontade para quaisquer indagações, comentários. Então, Posso? pode, dona Adelina, claro. Sim. Eu estava a me lembrar do caso do poeta Fernando Pessoa e os seus heterónimos. Sabemos tanto que, eu sei que li, mas ele tinha uma tia que se chamava Tia Anica, ele escrevia e correspondia com essa tia em inglês, e ele fala, numa das cartas dele à tia, na dupla visão, ou seja, ele conseguia ver através dos corpos. Sabemos que ele era mediúnico, não é? Agora, esses heterónimos, não é? Não serão manifestações, digamos assim, que eles tinham cada heterónimo, tinha o seu estilo, tinha a sua própria biografia, tinha características literárias completamente distintas. Não seria, então, esses heterónimos do Fernando Pessoa manifestações de espíritos que através dele se manifestavam? Porque há quem diga também que ele às vezes acordava como se fosse de um transe no quarto dele e tinha folhas cheias de escritas e ele nem sequer dava conta como é que aquilo acontecia. Dona Adelina, a sua lembrança é muito boa, porque ele foi, né, um escritor, um poeta notável. Não é? Talvez um dos mais importantes escritores da língua portuguesa. Então, estes heterônimos, e foram vários que ele utilizou, ele, na verdade, não conheceu a doutrina espírita.
ele não teve conhecimento sobre mediunidade, não é? Então, ele mesmo não entendia exatamente o que acontecia com ele. E ele foi observando que eram estilos diferentes. E eram estilos tão diferentes que ele próprio procurou como que reconhecer, não é? Assinando nomes diferentes, tais as diferenças de estilo. Então, é bem possível, dona Adelina, que ele, como um médium escrevente, e eu diria um médium extraordinário do ponto de vista da sua cultura e da sua capacidade psicográfica, né, de estar escrevendo de distintas maneiras ao longo da vida e percebendo os estilos, ele foi como que dando nomes, sendo que muitos destes nomes, os chamados heterônimos, são, na verdade, assinaturas de espíritos diferentes. Tipo, olha, eu não sou aquele da semana passada, eu sou este. E ele, aliás, muito fiel ao que estes desencarnados escreviam, não é? Ele foi assinando nomes diferentes. Então, é muito provável que tudo isto seja desta linda capacidade dele de ser um médium psicógrafo inspirado, trazendo vários autores que, na verdade, depois, dentro da literatura lusófona, ficaram como que se todos fossem do próprio Fernando Pessoa. Mas, na verdade, Fernando Pessoa era, nessas situações, mais médium do que ele próprio, que também era, vamos dizer, um poeta encarnado. Escrevia do próprio punho aquilo que era da sua capacidade criativa. Muito bem, dona Adelina, é um ótimo exemplo, não é? De que também quando não se sabe como lidar, como explicar, não é, fenômenos regulares, quase que durante anos, né? E não conhecendo a mediunidade, a doutrina espírita, criou-se uma maneira, não é, de lidar com aquela coisa heterogênea dos heterônimos de Fernando Pessoa. Muito bem, há um caso na história dele, se a memória não me falha, que também é muito interessante, porque como eu disse, ele tinha dupla visão, ele falou à sua tia que ele conseguia ver através dos corpos, mas eu lembro-me de ter lido uma história sobre a criação do heterónimo Álvaro de Campos, que certo dia Fernando Pessoa estava a ver-se no espelho e viu uma cara no espelho, que veio a falar com ele, que se identificou como Álvaro de Campos, e falou sobre a sua biografia. E foi ali, digamos assim, o seu encontro, através desse fenómeno de vidência, o seu primeiro encontro com aquele que veio a ser chamado Álvaro de Campos, não é? O heterónimo. Muito bem. O que é outra sugestão, não é? De que ele não tinha apenas a mediunidade da psicografia. E é muito frequente no dia a dia, dona Adelina, médium que pode atuar psicofonicamente, noutra reunião por outras razões pela escrita, nas duas, antes, durante ou depois, ele pode ter vidência e olhar características do mundo espiritual à sua volta. Então, em geral, quem tem uma mediunidade bastante expressiva costuma ter as outras, mais comuns. E por que isso acontece? Porque são eles capazes de desdobrarem-se. E toda expressão mediúnica requer o desdobramento.
Então, quando desdobra e é capaz de escrever, também é capaz de enxergar, também é capaz de falar aquilo que o desencarnado deseja. Quer ver um outro exemplo que talvez não seja tão expressivo como o de Fernando Pessoa? É o de Jorge Amado. Jorge Amado, ele é um escritor, um dos mais importantes da língua portuguesa no Brasil, baiano. Então, ele mesmo dizia que ele muitas vezes sentava, não tinha nada em mente, e, de repente, quando ele se dava conta, ele tinha escrito 3, 4 capítulos de um livro que depois seria seguido e acabaria resultando num dos seus romances. E ele escreveu vários. Então, ele, em vida, reconhece isso. Ainda por cima, brasileiro. Ainda por cima, baiano, não é? Ele acaba, com toda a naturalidade, falando a respeito, porque ele era ligado a toda uma crença e um folclore baiano, não é? Ligado à Umbanda, ao Candomblé. Então, ele conhecia essas coisas do ponto de vista da mediunidade também. Então, esses são 2 exemplos, e com certeza existem muitos outros, não é? Muito bem, dona Adelina. Então, quem mais gostaria de fazer alguma observação? Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma breve oração. Eu mesmo faço, bem simplesinha, e eu sugiro que vocês tomem folhas de papel, caneta, lápis. Quem gosta de desenhar também pode ter lápis de cor, lápis de cera, crayons coloridos, e, desejando, desenhe. É interessante que todos tentem um exercício qualquer, mesmo que não venha nada à cabeça, reflitam sobre um tema interessante que tenha uma contrapartida moral. Pensa numa virtude, pensa nas carências da humanidade, pensa em algo, escolha o que deseja pensar e tente escrever a respeito. Mesmo que pareça que é você mesmo que está escrevendo, porque não importa isto agora, importa é a concentração, é o esvaziamento da mente quanto às questões pessoais do dia a dia, para que brote, não é? Dentro de um exercício programado, algo que possa ter a intervenção dos desencarnados. Sem exigência nenhuma, sem obrigação nenhuma. É um exercício. Então, nós vamos nos preparando, agradecendo a oportunidade do encontro, e vamos pedindo aos benfeitores que, notando a boa vontade de todo mundo, também quanto ao exercício e à prática, possam designar entidades amigas que, eventualmente, nos ajudem de maneira intuitiva ou de maneira mais consciente a fazermos uso do papel e da caneta para algo que possa vir do plano espiritual. Que assim seja, amigos queridos.
Muito bem, meus amigos. Vamos concluindo. Qualquer coisa, texto, frase, tentativa que tenhamos feito. Estão todos bem? Graças a Deus. Então, nós poderíamos abrir agora, né, para cada um ter a oportunidade de comentar ou mesmo de fazer a leitura de algo que tenha escrito ou tentado escrever à guisa de treinamento. Então, fiquem à vontade. Alguém escreveu claramente alguma coisa que tenha aparecido, que tenha sido uma mensagem? Pode usar da palavra. Adelina. Vai lá, então, Adelina. Não sei se sabem, mas a minha primeira língua foi o inglês. E por isso, quando estávamos a preparar para o exercício, vinha-me sempre um nome, Margaret Rose, Margaret Rose. Pronto. E por isso a mensagem está em inglês. Muito bem. Posso ler? Pode ler. Talvez fosse interessante, porque nem todos dominam a língua inglesa, você já traduzir ou versar para o português. Sim, sim. Pode ser? Eu posso ler em inglês e vou traduzindo. Claro. Eu estou a ver muito mal hoje. There is an island where flowers grow. Existe uma ilha onde crescem as flores. Roses as pink and glowing as the sunset and early shine of the morn. Rosas, tanto fulgurantes, luzidias, portanto, que são brilhantes como o pôr do sol e como, portanto, o nascer do sol nas manhãs. Desculpe lá, a minha tradução não é muito boa. These Floridian marvels are pollinated and made fecund, not by the actions of bees or insects, but by the blossoming bowers of human hearts reaching out to the divine and harmonious desire for holiness in charitable virtue. Isto é um bocado inglês, um bocado arcaico. É o quê? Um bocadinho arcaico. Eu não ouvi bem, dona Beleza. É um inglês um bocadinho arcaico. Ótimo. Muito bom. Portanto, diz que estas flores não são fecundadas por ação de animais ou insetos, mas sim pelas fluorescentes, portanto, aglomerações de corações humanos a tentarem alcançar o divino num desejo harmonioso de sacralidade em virtude, em caridosa virtude, digamos assim. Let each of us, children of the Most High, carry with proud humility, the standard of Christ. Portanto, que nós, portanto, como filhos do mais alto, possamos, portanto, carregar o estandarte com uma orgulhosa humildade, digamos assim, o estandarte de Cristo. Aspirar, portanto, a essa ilha sagrada, que é nada mais, nada menos do que um mundo feito sagrado e feito inteiro. Portanto, ou seja, it's nothing more, nothing less than the world made holy and entirely whole by the sacred
by sacred, fraternal and universal love. Acho que dá para entender isso, não é? Like the Camonian ideal of the island of love in the epic Lusíada. Isto é referência à ilha dos amores de Camões. Né? We, travelers of time and space beyond, secure in God's plan, must navigate the seas of life to reach and attain, earn and deserve our place on that shining heavenly isle of love. God bless and keep us all in his grace and love. Much love in Jesus, Margaret Rose. Ou seja, portanto, diz, tal como, portanto, aquela Ilha dos Amores nos Lusíadas de Camões, nós, viajores do tempo e do espaço, teremos seguros no plano divino, temos que navegar os mares da vida para, portanto, alcançar e merecer o nosso lugar nessa ilha, portanto, radiante, gloriosa, celestial, de amor. Que Deus nos abençoe a todos na sua graça e amor, muito amor, portanto, em Cristo, ou em Jesus, melhor dito, portanto, uma irmã que se chama Margaret Rose. Dá para entender? Dá para ter uma ideia, mas... Basicamente, ela fala de uma ilha, não é? Que está cheia de rosas. Essas rosas são rosas, portanto, formadas pelo amor, portanto, pelos corações humanos, não é? E, no fundo, ela está a dizer que temos que essa ilha é um lugar, portanto, a qual a gente aspira, onde é uma ilha um lugar de sacro, não é? Onde reina a caridade e o amor, e que nós somos viajores, não é? Do espaço e do tempo, temos que navegar a vida para chegar lá, não é? Tal como a Ilha dos Amores no poema épico de Camões. Adelina, faz então assim, ó. Eu vou escrevê-la. A senhora coloca em inglês, no original, portanto, lá no Telegram, e aí cada um vai apreciar depois com calma. Tá bom. Tá bom? Muito bem. Desculpe lá, fui um bocadinho atrapalhado, mas... Não, mas foi ótimo, foi ótimo. É um conteúdo muito bonito, com certeza. Thank you. Obrigada. De nada, dona Adelina. Obrigada, senhora. Então, alguém mais alinhavou qualquer coisa? Eu escrevi uma frase pequena. Pode escrevi. Ir lá, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Calma, paciência, tudo a seu tempo. O melhor está por vir. Essa é só uma preparação. Vamos nos preparar, nos purificar, nos fortalecer para receber o que virá. Calma, tudo dará certo. Vamos nos cuidar. Força e foco, cada um ajuda o outro. Sigamos juntos, iremos conseguir. Muito bem, nada como uma palavra de otimismo e de esperança. Muito bem, Vanessa. Tudo bem, acho que também é válido de você colocar lá no Telegram. Tá bom? Se sentiu bem escrevendo? Sim, eu só achei que eu precisaria... Eu me desconcentrei um pouquinho, precisava ter ficado um pouquinho mais comigo. Tá bem. Estamos em treinamento, né, Vanessa? Por isso que é importante exercitar, treinar, até ganhar um ritmo, né? E que envolve essa questão de concentração, de atenção no momento da escrita. Muito bem. Ótimo, Vanessa.
Então, alguém mais que pôde escrever umas linhas? Eu escrevi algo. Luciana, por favor. Agradecemos a oportunidade de expressar sentimentos, opiniões e instruções. A cada momento de reflexão, seguimos intuindo-os para que aqueles desejosos de crescimento e progresso percebam o amparo e sintam-se encorajados ao labor do Cristo. Um passo, um despertar. Sigamos juntos a caminhada dos justos, dos que acordados unem esforços para cuidar desta humanidade inteira, tão carente de virtudes. O amor é o remédio das almas decaídas. O amor é o bálsamo dos filhos da aflição. O amor é a sublime fórmula de resgate aos enfermos. O amor é e sempre será a solução. O amigo Luiz Gonzaga. Primeira coisa que me veio à mente após essa escrita. Esse Luiz Gonzaga, você acredita que possa ter a ver com os escritores e poetas e músicos brasileiros? Olha, eu pensei nisso, até porque, ao final, eu desenhei uma nota musical. Mas a nota musical também é uma característica minha. E eu tenho também um amigo, Luiz Gonzaga, lá da minha época de adolescência, que desencarnou. Então, neste final, eu acabei ficando com Em essa dúvida. dúvida. Mas tá bom, seja o seu amigo, seja, né, um poeta mais renomado, não é tão querido no Brasil, o importante mesmo é o conteúdo, que é muito Sim. bonito. Muito bonito. Né? Eu fiquei Depois põe bastante... lá no nosso grupo, tá? No Telegram também. Tá bom. Então, tá. Quem mais? Adriana abriu a janela porque escreveu? Pode ler, por favor. Queridos irmãos, mesmo quando não se sabia do que se tratava a mediunidade, sempre existimos e os influenciamos. Cada espírito que reencarna recebe sua missão e, com ele, amigos espirituais o acompanham, guiam, orientam e, principalmente, o intuem. A maioria das vezes não tens ideia de onde surge tal vontade para agir de tal maneira, mas podeis ter certeza que não estáis sozinhos. Por isto, é de suma importância que estejais sempre com pensamentos elevados e positivos. Como, perguntareis? Olhais uma flor próxima, um céu que parece existir desde a eternidade, pássaros que são como um milagre de Deus. Tudo que representa a expressão divina. Os obstáculos e provas são muito fortes, acrediteis que vós tens uma força maior ainda dentro de vós para vencê-los. E sim, os vencerá sempre. Vamos avante, irmãos, o tempo urge e temos muito trabalho pela frente. Meu amigo Eurípides Passanova. Muito bem. Muito bonitinho, Adriana. Viva Eurípides, sempre. Então, você também depois coloca para o pessoal reler, né, para todos Sim. aproveitarem duplamente cada uma das mensagens. Né? Tá bom. Então, obrigado, Adriana. Alguém mais? Leandro, ficou quietinho hoje, não? Eu tenho uma mensagem curta aqui. Vou ser breve. Eu estava com uma dúvida.
muitos trabalhos acontece assim, a transmissão da mensagem de uma forma muito sutil. E aí eu queria saber, assim, da espiritualidade, por que da sutileza em alguns casos, em outros casos é mais claro. E aí eles responderam assim, caros colegas, a sutileza com que muitos dos colegas percebem os assuntos a serem tratados por intuição mediúnica, em contrapartida de exemplos de ostensividade mediúnica, tem como justificativa a prática da fé, o ponto crucial de que a forma não se sobrepõe ao conteúdo a ser disseminado pelos intérpretes. Aí tem uma resposta aqui específica também para mim, a respeito de questão de não assinar a maioria das mensagens, né? E aí ele continua. Em caso particular, quando omite-se a identidade do amigo espiritual que auxilia a comunicação, justifica-se com a seguinte explicação. Nomes de autores espirituais, apesar de imprimirem a força em certas situações de reverência, constituem para muitos armadilhas perigosas da vaidade e do orgulho. Eu encarei como se fosse uma resposta para mim. Desejamos humildemente que todos os participantes deste grupo de estudos possam receber grandes oportunidades de exercerem sua fé em seus esforços de melhorarem-se pela prática do auto-perdão, da aceitação de suas limitações, além da mudança do foco de suas vontades para os convites do Pai Celestial ao trabalho do bem coletivo. Trabalhando pela dispensação do amor dentro e fora de seus universos pessoais, é que adquirirão as capacidades de servirem ao Cristo Jesus enquanto médiuns do bem. Foi isso. Muito bem, Leandro. Excelente a abordagem do espírito, e é algo que beneficia e esclarece a nós todos. Muito bem, então é para você num certo sentido, mas é para cada um de nós também. Então, cada um vai reler amanhã ou depois lá no Telegram e vai guardar para si aquilo que lhe parecer para proveito próprio, né? E talvez de todas as mensagens de hoje, tenhamos muito a aproveitar para aspectos de crescimento pessoal. Muito que bem, Leandro. Então, queridos, vamos fazer a nossa prece. Alguém mais escreveu qualquer coisa? Alguém Doutor mais Sérgio, Eu. Oi, Adriana, diga. eu escrevi, mas eu achei que era da minha cabeça, mas eu acho que não é, não. Mas eu tô... não é o quê? Não é não? Tá bom. Mesmo que fosse, seria bom. Pode ler. As duas primeiras palavras eu não sei. Aí tá assim, da vida, ao cotidiano do dia a dia, tentando equilibrar entre lá e cá, para um ponto de apoio e de estabilidade, ainda confuso, mas esforçando o máximo para conseguir. Eu não sei. Te pareceu para alguém isto? Alguma coisa para alguém conhecido seu? Alguma coisa ligada ao que você vinha pensando minutos antes ou durante o dia? Talvez é para mim. Talvez, né? Tá Uhum, bom, pensa um pouquinho, mas de qualquer maneira, passa limpo e coloca no grupo tá bom. para ser uma coisa para todos, tá? Então, queridos, vamos Boa fazer. noite. Foi, Marcinha? Fale. Oi, tudo bem? É que tem dois desenhos aqui. Ótimo. Muito bem. Os dois são de hoje. Sim. Entendi. Essa parece uma moça, a primeira, e agora parece um frade. A É isso? impressão que eu tive é que
pela primeira vez, ia ter uma continuidade se a folha fosse maior. O que fosse maior? Se a folha fosse maior, que ia continuar o desenho embaixo. Então, pode pegar uma folha grande, entre hoje e amanhã, começa tudo de novo, para fazer no tamanho natural. Entendeu? Nunca aconteceu isso, né? Nunca aconteceu? Não. Não. Por quê? Está faltando folha aí na tua cidade? Não, é porque eu sempre eu sempre faço nesse tamanho A4, né? Ah, entendi. Então, você teria que ir mais... Vai ter que juntar 2 ou 3, então, né? Comprar um bloco grande para deixar Claro. aqui. Esse Né? segundo desenho lembra como que um frade, talvez franciscano, porque a música que a Luciana tocou era como que um hino a Francisco. O primeiro, mostra o primeiro de novo, parece uma moça de lado. É bonitinho. Pode ser um esboço de Clara. Se um é Francisco, o outro é Clara. De qualquer maneira, é apenas uma hipótese, né? E mesmo como hipótese, como são eles dois, né, nos agrada muito. Então, queridos, vamos nos preparando para um último momento em que nós vamos como que ajudar a espiritualidade em meio a tantas adversidades, a tantas questões que estão como que acontecendo no mundo inteiro e que são questões de muito sofrimento. Então, que nós possamos buscar a oração, só um instantinho, que nós possamos nos unir num outro sentido também, guardando um certo silêncio, que todos tenham, comentando de novo, um pouco de água, uma garrafa, uma jarra, um copo, para si. E se alguém do grupo estiver necessitando de alguma assistência, coloque-se confortavelmente recostado em sua cama, num sofá, numa poltrona. E os demais nós vamos, numa forma, inclusive, de sermos gratos a todo esse empenho dos benfeitores aqui, que nos ajudam no desenvolvimento da mediunidade todas as segundas e que esperam também por momentos de prece coletiva, que nós os tenhamos bem perto de nós, que nós nos sintamos como que convidados por eles, participando de um verdadeiro banquete de luz, de amor, de caridade, em que nós todos juntos vamos somar as nossas contribuições, doações fluídicas de muita qualidade, do ectoplasma, do fluido vital, da substância fluídica original e divina, que as nossas trilhões de células possuem, de tal maneira que, formando como que um grande abraço fraterno, nós possamos nos sentir próximos uns dos outros, mas lembrando que a Terra inteira precisa de assistência dos benfeitores e que a nossa contribuição pode ter um valor inestimável.
desde que, nas mãos do Divino Mestre Jesus, nós vamos preenchendo das nossas doações pessoais, como que um grande campo, uma região do espaço, região imensa, com esta substância que tem a ver com o amor fraterno, universal e divino, que desejamos movimentar em prol das tragédias humanas coletivas, do sofrimento individual, pelas doenças, muitas vezes tão sérias, como o câncer, as doenças cardíacas, neurológicas, psiquiátricas, outras resultado do politrauma, pelos mais diversos acidentes e violências vividas em toda parte. Que nós sejamos aqueles sirineus que, preenchendo de amor esses amplos conteúdos da vida humana, nós sejamos úteis. Nós sejamos aqueles que contribuirão humildemente para que a terra inteira prospere. Os necessitados todos, encarnados e desencarnados, como também as vítimas da guerra na Ucrânia e nas outras nações. Os suicidas aos milhares, os abortados cruelmente aos milhões. E sejamos nós, os pequeninos, que vamos contribuindo com Jesus, com estes benfeitores de todas as nações da terra, e numa espécie de uma grande assembleia de amigos do céu, de benfeitores da humanidade, reunidos em nome de Jesus por agora, envolvam absolutamente todos nos hospitais, nas ruas, nos lares e no mundo espiritual, onde milhões de vítimas destes contextos humanos de sofrimento sejam agora mesmo erguidos, supridos nas suas necessidades, amparados dentro deste campo cheio de amor por agora, para que ganhem a cura, o bem-estar, a libertação, a paz permanente a partir do pequeno encontro de amigos dos céus e da terra, na noite de hoje, 27 de março. E nós continuemos juntos, oferecendo dia após dia o nosso melhor e tendo a alegria de servirmos aos necessitados, servindo a Jesus e a toda esta pleiade de amigos dos céus que desceram e estarão ajudando aqueles vivendo as situações mais difíceis, agruras do cotidiano, deste momento tão grave da história do nosso mundo. Que tudo para ele seja alívio, seja cura, bem-estar. Crianças de todas as idades, jovens, adultos, idosos, bebês, embriões e fetos no útero materno,
e a luz do Divino Mestre e Senhor alcance agora novamente, absolutamente a todos que viviam até então as dificuldades no plano material e no mundo dos espíritos até então. Que todos sintam a colaboração chegando a todos os necessitados e mudando para melhor todas essas vidas, todas estas circunstâncias individuais e coletivas. Na medida em que tantos espíritos lindos debruçam-se sobre o sofrimento humano para mudarem a realidade para algo incomparavelmente melhor, mais feliz, definitivamente feliz. Agradecendo a Deus pela vida, nós vamos voltando para a nossa condição comum, guardando conosco as flores coloridas, perfumadas, lindas, que ganhamos dos jardins, das mansões do Criador e Pai, e que estarão permanentemente conosco a partir de agora. Muito obrigado, amigos, e que assim seja.